Olá, que bom ver vocês aqui novamente. Meu nome é Milena Brentan e hoje o assunto é desenvolvimento humano ao longo das diferentes etapas da sua vida. O que acontece com a gente em termos de desenvolvimento aos 14, aos 21, aos 28, aos 32, aos 45, aos 52? Muitas vezes é diferente, a gente fica em diferentes etapas de desenvolvimento. Você já parou para pensar por quê? Quando a gente entende por quê, muitas vezes a gente tem a oportunidade de aproveitar para entender como se desenvolver mais nessas etapas. Você quer saber tudo? Fica até o final. Mas antes, se inscreve no canal e ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Existem várias referências de desenvolvimento humano. A referência que eu vou trazer aqui é uma referência de uma pessoa chamada Rudolf Steiner, esse cara aqui, austríaco, criador do termo de antroposofia. Que nome é esse? Antroposofia é uma abordagem que combina aspectos de desenvolvimento humano, de natureza, de biologia e de espiritualidade. Parece muito complicado, mas não é não. E você vai entender por quê. Sem querer entrar em muito detalhe dessa abordagem, eu queria focar num termo que chama setênio. Setênio é a divisão da nossa vida ao longo de 7 anos. Do nascimento aos 7 anos, de 7 anos a 14, de 14 a 21 e assim segue. 7 anos é um número muito utilizado por diferentes culturas. Em algumas tribos, 7 anos é a idade que o menino começa a poder caçar. Em algumas religiões, como a católica, aos 7 anos é a idade da primeira comunhão, aos 14, da crisma. Aos 21, em muitas culturas, é considerada uma maioridade. E a gente pode puxar várias outras referências históricas da sociedade e culturais que marcam essa divisão de 7 anos. Aos 7 anos, é em geral quando a criança perde o primeiro dente. E curiosamente, a Elizabeth Sattouris, uma bióloga, pesquisadora, filósofa, escreveu em seu livro que algumas das nossas células do corpo se renovam a cada 7 anos mais ou menos. Eu não sou uma bióloga e eu não sou especialista nisso. Aqui eu tô trazendo uma referência de um livro para vocês. Mas é curioso, não é? Falando então da importância de 7 anos, o que a gente vai ver nesse vídeo? Eu vou começar a falar da característica de cada fase da vida a partir dos 28 anos de idade, para que a gente entenda, em geral, o que acontece nessa fase, como é que isso afeta o nosso desenvolvimento, a nossa carreira e o nosso relacionamento com o time? E quais são os pontos que poderiam favorecer o seu desenvolvimento naquele momento de vida? Mas vamos combinar uma coisa? O que eu vou falar aqui de comportamentos e de características esperadas de cada etapa da vida é algo que pode acontecer em torno desta idade. E que cada ser humano é único, gente. Então isso é muito mais uma referência para que a gente possa se atentar e se autoconhecer e tentar se entender naquela fase de vida, do que de fato você é assim naquela fase da sua vida, tá bom? Então eu convido vocês para olhar com esse olhar curioso, de investigação mesmo. Nossa, como é que é? Em que etapa da minha vida eu me senti mais assim? Em que etapa da vida eu me comportei mais assim? A primeira fase que eu vou conversar é entre os 21 e 28 anos. Nessa idade, os adultos jovens começam a entrar num momento que envolve uma consolidação da identidade, uma exploração das nossas habilidades no mundo. É um momento de muito crescimento pessoal, estabelecimento de metas e tomada de decisões importantes. Dos 28 aos 35 anos é um momento de reavaliação. Até aqui, como estou? E daqui para frente, como as minhas decisões estão mais próximas dos meus valores, dos meus objetivos de vida. Dos 35 aos 42 anos, a gente busca, em geral, um pouco mais de significado na vida. É uma fase que a gente fica mais espiritualizado até, não necessariamente a ver com religião, mas a ver com qual é o sentido da vida, onde eu me encaixo, para onde eu vou, o que eu estou fazendo, para que eu estou fazendo, como eu me encaixo no todo. As pessoas podem se voltar mais fortemente nessa época para questões de propósito e significado. Dos 42 aos 49 anos, as pessoas já começam a buscar um equilíbrio entre a responsabilidade pessoal e um crescimento mais integral, buscando um equilíbrio entre as experiências pessoais
e um autoconhecimento mais profundo. Dos 49 aos 56 é uma fase mais inspirativa. É quando geralmente a parte biológica começa a diminuir, mas a nossa parte intuitiva, a nossa parte de autoconhecimento, a nossa parte de intuição, ela começa a ficar muito mais forte. Então, enquanto a linha biológica começa a descer, a linha psicológica, psíquica, ela tende a ficar cada vez mais rebuscada. Chegando dos 56 aos 63 anos de idade, é uma fase altamente intuitiva, onde, em geral, o nosso desenvolvimento psicológico está mais rebuscado e a curva do nosso desenvolvimento biológico segue numa tendência de queda. Nesse momento, a gente começa a usar muito fortemente a intuição. E tem uma coisa que é interessante dessas etapas de vida. A cada final desses 7 anos, a cada final de setênio, quando termina uma fase e começa outra, em geral, a gente tem uma grande crise existencial. Então, sim, se você está tendo uma crise existencial, você não é a única pessoa. É até esperado, a depender do qual momento de vida que você está. Você sabia disso? Gente, esse assunto eu conheci em 2010. E ele é um assunto que em todas as pesquisas que eu fiz, é um assunto muito complexo, muito profundo, muito vasto. Então, a minha ideia de trazer esse tema aqui é para trazer de uma forma mais objetiva para o desenvolvimento humano, para que todos possam entender como essa forma de pensamento pode te dar ideias interessantes para se reconhecer nesse seu momento de vida e também te ajudar em como você pode se desenvolver. Então, nosso objetivo aqui, gente, vai ser falar de uma forma simples, objetiva e leve sobre um conceito que é super vasto. E como esse assunto é tão interessante quanto ele é vasto, eu resolvi dividir esse vídeo em um vídeo para cada fase de vida, que vai estar disponível aqui no meu canal para vocês. Então eu te convido a acessar os próximos vídeos e acompanhar um pouquinho mais sobre a sua etapa de vida. Você vai ter a oportunidade de ver quais são as características em geral envolvidas nessa etapa de vida e como isso de alguma forma molda a sua forma de liderar, desenvolver time e trabalhar. Sabendo disso, a gente consegue ter mais consciência do que a gente pode desenvolver, a gente consegue ter mais empatia com as pessoas que estão perto da gente e a gente consegue ter mais empatia com a gente mesmo. E saber disso tudo ajuda a gente a se desenvolver continuamente, para que a gente tenha cada vez mais prazer e felicidade em cada etapa da nossa vida. Então eu te convido a assistir essa série de vídeos e o link da playlist, tá aqui embaixo. Espero você!